Questão 5. Fundação Fafipa 2016. Suponha que 10 shiploaders, você nem lê isso aí, meu inglês é péssimo. Shiploaders, carregadores de navio, ó, 10 carregadores de navio, beleza? Trabalhando 12 horas por dia, durante 4 dias, consigam carregar 20 navios com soja. Caso um desses carregadores esteja em manutenção e seja necessário que 30 navios sejam carregados com soja em um período de 6 dias, pergunta-se quantas horas o restante dos carregadores devem trabalhar ao dia para que os navios sejam carregados no prazo estabelecido. Assinale a alternativa correta, considerando apenas a parte inteira da resposta. Então, vamos lá. Vou fazer os cálculos aqui. Regra 3, porque tem mais de... Tem quantas grandezas aí? 4, né? Então, a gente já sabe que é o quê? Processo... Produto. Quem faz parte do processo? Os carregadores de navio, que são os shipwrights, sei lá qual é. Não me estranho nada, nunca vi na minha vida. As horas, dias e os dias. E o produto são os navios que são carregados, né? A consequência, né? São os navios carregados com soja. Então, quantos carregadores tem navio? 10. Trabalhando 12 horas por dia, durante 4 dias. Consegue carregar 20 navios. Caso um desses carregadores esteja em manutenção, não são 10, vai ficar quanto? Vai 9. Então é isso que você tem que se ligar. E seja necessário que 30 navios sejam carregados com soja. Então vai ser 30 aqui os navios. Em um período de 6 dias. 6 dias. Quantas horas o restante dos carregadores deve trabalhar ao dia para que os navios sejam carregados no prazo estabelecido? Então, ó, X aqui, ó. Beleza? Aí ele quer assinar a alternativa correta considerando a parte inteira. Então, vamos lá. Vai dar um número quebrado? Provavelmente, né? Que ele está dizendo a parte inteira. Vamos ver. Multiplicar assim, né? É padrão, né? Então, fica como, galera? 20 vezes 9 vezes 6 vezes x. Eu estou colocando um xzinho na ponta. Tá? 10 vezes 12 vezes 4 vezes 30. Vocês estão vendo que eu sempre simplifico, né? Se não quiser simplificar, não simplifique. Eu gosto, né? Por exemplo, 20 com 10. 20 por 10 dá 2 e 10 por 10 dá 1. Eu vou cortar esse 12 com 2 vezes 6. Porque 2 vezes 6 dá 12. E eu corto 12 aqui. Moral da história, aqui ficou só 9 vezes x, 9x. Aqui no outro lado ficou 4 vezes 30, 120. Então ficou x é igual a 120 dividido por 9. Quanto é 120 dividido por 9? Então, ó, 12 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Sobra 3. Desce o zero. 30 por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 3. Eu coloco um zero, que não dá 3 por 9 mais, e boto uma vírgula. 30 por 9 dá 3, 3 vezes 9, e eu não continuo mais. Porque é 13, alguma coisa, e ele só quer que você considere a parte inteira. A parte inteira. Então, 13, alguma coisa, você aproxima o inteiro. O inteiro é 13. 13 horas ao dia. Ele quer o valor exato. Ele não queria que você perdesse tempo calculando esses quebrados. Valor quebrado. Então, a resposta dá aproximadamente o quê? 13 horas ao dia. Beleza? Então, é a primeira regra de 3 que a gente faz, que não dá um valor bonitinho, né? Mas ele disse no texto, deixou a gente seguro. E tem que se ligar nessas regras de 3 que ele tira a gente, né? Ele tirou aí um carregador do navio, né?
Aí você tem que se ligar de subtrair e tal, né? Para não cair essas pegadinhas. Fundação Fafipa, Santana de Tararé, Paraná 2016. O que acontece na imagem final quando uma película é deixada pouco tempo no revelador? O revelador, pessoal, é o nosso forninho. Então lembra lá da analogia do pãozinho. Deixei pouco tempo o pãozinho no forno, ela vai ficar clara. Deixei muito tempo no forno, vai ficar escura. Então eu vou ter um velamento só quando eu tiver exposição à luz. A imagem vai ficar transparente quando eu não terminar o processo de fixação. Aí vai ficar transparente. A imagem vai ficar amarela quando eu não fizer a lavagem final. A imagem vai ficar clara quando eu deixar pouco tempo no revelador ou pouco tempo de exposição à radiação X. Aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando eu deixo pouco tempo de exposição à radiação X ou muito tempo à radiação X, eu posso depois compensar no processamento. Eu errei no primeiro forno, mas no segundo forno eu posso não errar e dá tudo bem. Então, por exemplo, eu tinha que deixar exposto 0,8. Eu deixei exposto 1,2. Então, é só você colocar menos tempo no revelador que a imagem sai perfeita. O aconselhável é não fazer isso, porque você está expondo o paciente a mais radiação. Mas se você, sem querer, fez uma oclusal antes, depois foi lá e com o mesmo tempo de uma oclusal fez uma periapical, só você também compensar lá no processamento que você vai ver que não vai precisar repetir a radiografia. E também, pessoal, pensem que você vai compensar justamente para evitar fazer uma outra radiografia nesse paciente e expor ele a uma radiação desnecessária. Questão de 2019. Principal auxiliar químico na prevenção de cárie dentária. Quem é o principal auxiliar químico? É o nosso amado e querido flúor, né? A clorexidina é química, mas não é ela que previne contra a cárie. O selante é mecânico. O flúor é a nossa resposta, o nosso amado flúor. E a escovação é um método também mecânico. E ele que é um método auxiliar químico na prevenção da cárie. Então, uma questão facinho, rapidinho de ser resolvida. O índice para fluorose dentária, como eu falei para vocês, temos dois mais utilizados, que é o de Dean e o de Tilbury e Fejerkovsky. Aqui a gente só tem alternativa com índice de Dean. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tá? Então, não é o periodontal comunitário, não é o de higiene oral simplificado e nem é o registro de periodontal simplificado, que essa é a sigla em inglês, tá? Periodontal Screening and Recording. Então, também não é esse daqui, mas é clássico, o índice de Dean é um clássico quando a gente estuda o flúor. Então, facinho de responder. Santa Fé 2015. Os sistemas adesivos são os materiais responsáveis por produzir a união do material restaurador às estruturas dentais. Quanto a isso, assinale a alternativa incorreta. Os monômeros hidrofílicos permitem que o adesivo seja compatível com a umidade natural do substrato dentinário. Perfeito. Os monômeros hidrofóbicos têm afinidade pelo monômero resinoso. Sim. As diferentes características morfológicas e funcionais entre o esmalte e a dentina não desempenham um papel fundamental na eficiência clínica dos adesivos. Pelo contrário, é só você pensar, na dentina eu uso 15 segundos, no esmalte eu uso 30, porque lembra do meu primeiro slide, no esmalte eu tenho muito mais mineral, então eu uso mais ácido por isso, tá? Olha aí o meu primeiro slide. Comecei a aula com ele e estou terminando com ele. Letra D. No esmalte dental, o condicionamento ácido promove a desmineralização seletiva dos prismas, resultando em microporos que aumentam a energia livre de superfície e permite o máximo molhamento desse tecido. Essa mesma resposta estava na questão anterior, você reparou? Tá? Santa Fé 2015. Em cavidades rasas, está acabando. Anteriormente à inserção da resina composta, que tipo de material protetor do complexo dentino-pulpar deve se aplicar? Ele está falando que em cavidade rasa, aquela dentina lá perto do esmalte, antes da inserção da resina composta,
qual material de proteção do complexo dentino-pulpar eu aplico? Eu não preciso fazer nenhum forramento, nenhuma base. O simples fato de eu usar adesivo, eu já estou protegendo a polpa. Então, eu não preciso colocar forrador, não preciso fazer base, muito menos com resina acrílica, Deus me livre. Nem uma base com amálgama para vir com a resina. Olha só como tá fácil essa resposta. Tá muito fácil, tá? Aqui, outra questão que muito parecida com as outras que nós fizemos, né, anteriormente, que você tem que marcar uma opção que vai preencher a lacuna e quem tem interesse por. Gente, vamos dizer que as regências, que aquilo que completa, vai ter uma lista, entendeu? Uma lista. Se você pegar lá a regência nominal, então, assim, tem uma dica, professora? Ah, a dica é quem lê muito, ele consegue fazer fácil, né? Porque ele vai conseguir. Porque memorizar todas as regências, né? Que você coloca, por exemplo, quem tem interesse por. Quem agrada alguém, ou agrada a alguém. Então, sabe, tem várias. Aí, nesse caso aqui, é o interesse por. Bom, a palavra sob é embaixo e a palavra sobre é em cima, tá? Então, por exemplo, as minhas pernas estão sob a mesa, ou seja, elas estão embaixo da minha mesa. E as minhas mãos estão sobre a mesa, estão aqui. Qual a função desempenha a palavra que? Porque a palavra que, vocês sabem que ela pode ser uma conjunção integrante, ela pode ser várias coisas. Mas no caso aqui, depois, Júnior, nós podemos até disponibilizar aos alunos, né? A professora pode disponibilizar aí como um presente aos doutores, uns slides que têm as funções do que e do se, que aí eles podem saber, porque tem várias funções a palavra que, várias. Nesse caso aqui, ela é um pronome relativo. Por quê? Porque o pronome relativo é quando ele vai fazer uma referência a algo que foi dito anteriormente. Então, as camisas que comprei ontem, então esse ele não é uma conjunção integrante, ele não está integrando uma oração, ele está dizendo que é um pronome que se refere a algo que foi dito anteriormente. E aqui nós temos as camisas que comprei. Então, está correto aqui como um pronome relativo. Aqui nós temos, né? O trecho destacado pode ser sintaticamente classificado como um aposto. Por quê? Porque o aposto é um bloco que vem dentro de uma frase, que ele pode ser tirado da frase, da oração, sem prejuízo de sentido, ele apenas é colocado na oração para dar uma explicação de algo que foi dito anteriormente. Então, explica Cristine Fonteles, e aí eu coloco quem é essa Cristine Fonteles. Vamos explicar quem ela é, vamos pôr um aposto aí explicativo. A diretora de Educação e Cultura e Comunicação no Instituto Ecofuturo, ok? O vocativo é aquele bloco que está na frase para interpelar a atenção de uma pessoa, chamar a atenção. Então, vamos supor, gente, Júnior está distraindo, e eu falo, Júnior, eu dou uma parada. Eu coloco a vírgula para separar o vocativo. Por quê? Porque eu estou interpelando a atenção dele. Aí ele olha para mim, aí eu vou falar. Então, o vocativo é esse bloco que está para interpelar, aí não posso tirar ele do lugar sem prejuízo.
porque mostra para o meu leitor que ele está lá exatamente para chamar a atenção. O predicativo do sujeito é aquele que vai dar uma característica ao sujeito, mas está no bloco e no sintagma verbal ou no bloco do predicado, e o adjunto adnominal é aquele que vai completar, na verdade, né? A gente sabe um substantivo concreto ou um substantivo abstrato.